E aí, o que você acha desse problema aí da Janja, né, que disse que ninguém vai calar, que ela vai falar? Você sabe que a Janja, ela é primeira-dama, mas não é um cargo. Não existe um cargo. Né? Se respeita, porque é a esposa do presidente da República. Mas não é um cargo. E ela tem gerado uns climas aí, até o Sidônio lá da SECOM, né, que é o novo homem que cuida da comunicação do Lula, tá apavorado, né? Porque vem o INSS, aí depois o efeito Janja, mesmo o governo gastando com força, tá gastando dinheiro muito, que é nosso, né? Dinheiro nosso. Em propaganda, uma coisa anula a outra. Ele gasta em propaganda e vem Janja TBI. Ele gasta em propaganda e vem INSS, aí o negócio agora é outra bronca do consignado. Todo dia é um escândalo diferente. E está repercutindo bastante o tal do climão criado ainda por Janja lá na China. Internautas apontam contradições entre as falas do presidente Lula e da primeira-dama quanto ao episódio. Afinal, quem foi que perguntou sobre o TikTok ao presidente da China? E foi o presidente da China ou foi a mulher do presidente da China? Foi Lula ou foi Janja? Não, veja o que eles disseram sobre o fato. Solta. Confidencial e uma coisa muito pessoal. E depois, eu que fiz a pergunta, não foi a Janja. Eu que fiz a pergunta. Eu até fico perguntando, que eu vi na matéria que o ministro estava incomodado, ficou incomodado. Se o ministro tivesse incomodado, deveria ter me procurado e pedido para sair. Faço outra pausa para falar que em nenhum momento eu calarei a minha voz para falar sobre isso. Em nenhum momento, em nenhuma oportunidade. Não há protocolo que me faça calar se eu tiver uma oportunidade de falar sobre isso com qualquer pessoa que seja, do maior grau ao menor grau, do mais alto nível a qualquer cidadão comum. Então, eu quero dizer que a minha voz, vocês podem ter certeza que vai ser usada para isso. E foi para isso que ela foi usada na semana passada, quando eu me dirigi ao presidente Xi Jinping, após a fala do meu marido sobre uma rede social. Então, eu quero dizer que eu, como mulher, não admito que alguém me dirija dizendo que eu tenho que ficar calada. Eu não me calarei. Você tá vendo? O que você acha? Primeiro o Lula pega, tira a Janja da jogada, porque ele, como presidente, ele sabe que a primeira-dama não tem cargo. Nem ele, Lula, poderia falar um negócio daquele, quanto mais Janja. E ainda mais falar que indicar uma pessoa para vir aqui. Nós estamos falando de um regime comunista, interferir no Estado democrático que é o Brasil. Que negócio troncho da moléstia. Não, e aí o Lula fala uma coisa, a Janja pega, quebra o tal do protocolo e fala que o marido tá mentindo. Que foi ela mesmo que falou. Meu amigo, aí na Globo News a jornalista Malu Gaspar, que também é colunista do jornal o Globo, diz que a resposta de Janja, nesse episódio aí, o climão na China, segundo a jornalista, não se trata de se calar, tá? Mas se a Janja disse, tem que aguentar as consequências. Vê o que fala a jornalista. O que eu acho que é preciso que as pessoas entendam, a primeira-dama, o presidente, todo mundo, é que quando você entra no debate político, você está sujeito a críticas. E quando você é um governante, ou no caso aí a primeira-dama, faz uma fala como essa, isso tem um peso. E isso deveria, pelo menos, ser feito de uma forma estratégica. O que isso está demonstrando é que o governo não sabe o que fazer com esse assunto, a ponto de, meio que atabalhoadamente, aproveitar uma reunião que não tinha a ver com isso para falar e depois ainda reclamar que vazou. Uma reunião que a Sadia apurou aí sabe melhor que a gente, tinha dezenas de pessoas, não sei, não era tão íntimo assim como o presidente Lula falou. Claro que ia vazar. Você tem conversas de 2 pessoas em Brasília que vazam, com 10 pessoas, claro que ia vazar. Então você tem que saber o que você está falando, onde você está falando. Não se trata de se calar, mas uma vez que você falou, você tem que aguentar as consequências. E aí, o que você acha? A Justiça Federal deu um prazo de 20 dias, estou falando da Justiça. 20 dias para o governo do presidente Lula e a primeira-dama, a própria Janja Lula da Silva, prestarem esclarecimentos sobre gastos públicos em viagens internacionais. A decisão é do juiz Leonardo Tavares Saraiva, que negou uma liminar para suspender despesas envolvendo a primeira-dama.
Essa ação, ela foi protocolada na Justiça pelo vereador de Curitiba, Guilherme Kilter, e pelo advogado Jeffrey Chiquini, que está inclusive nesse negócio do golpe também, né, o Chiquini. A dupla pedia que o governo Lula fosse impedido de usar recursos públicos para agendas internacionais de Janja. Nas redes sociais, o vereador comentou o pedido. Vem comigo. Eu e o Jeffrey Chiquini entramos na justiça contra os gastos ilegais da Janja em viagens internacionais. E a decisão do juiz que saiu agora vai te surpreender. Recentemente, Janja viajou completamente sozinha, sem a companhia de Lula, e usou o avião da FAB para ir para Roma, Nova York, Japão e Rússia. Viagens deslumbradas, esbanjando o dinheiro público nas redes sociais. É o seu dinheiro, pagador de impostos. Por isso, pedimos para que a Justiça suspenda todos os pagamentos do governo para as viagens da Janja, que o governo Lula apresente todos os gastos até agora com essas viagens e que a Janja reembolse o que foi gasto nessas viagens aos cofres públicos com seu próprio dinheiro. Nada mais justo, né? E agora o juiz não só aceitou nossa denúncia, como deu prazo de 20 dias para que a Janja e o governo Lula expliquem esses gastos da primeira-dama. Esperamos que a justiça seja feita, e é por você e pelo seu dinheiro, pagador de impostos, que nós fizemos essa denúncia. Lembrando que até agora nenhum ministro do STJ, né, nem do Supremo Tribunal Federal, falou, se pronunciou sobre a roubalheira do INSS. Os pobres, os aposentados, pensionistas, os velhinhos, velhinhas sendo roubados. Ninguém falou. Você acredita que esse negócio prospera, não? E daqui a pouco um ministro do STJ ou um ministro do Supremo pega e bota a mão em cima de Janja e de Lula e esqueça a viagem, né? Lembro que teve a da França, aí na Rússia a Janja chegou 6 dias antes, no Japão 5 dias antes, né? Tá desse jeito. E o dinheiro é alto, viu? É muito dinheiro que se gasta nesse tipo de viagem. Tem o cartão corporativo, tem o pessoal que vai junto, que é diária, tudo muito caro. Deixa eu voltar a falar aqui no nosso programa sobre a situação do padre Fábio de Mello. O padre Fábio de Mello, ele voltou a se pronunciar sobre a polêmica da demissão de um gerente de uma cafeteria em Joinville, Santa Catarina. Num desabafo nas redes sociais, ele falou sobre os ataques que tem recebido, citando que as pessoas querem odiar, que são ataques orquestrados. Você está vendo aí o texto dele, é um textão, né, que eles chamam, né? No Instagram. O religioso revelou que está a um passo de desistir. Né? Ele vai, não, eu estou assim, a um passo de desistir. Mas desistir de quê? Das redes sociais? Desistir de ser padre? Desistir de ganhar milhões e milhões de reais como cantor? Porque todo o negócio dele, eu já falei aqui, o padre ele ganha dinheiro feito um Gustavo Lima, como um Wesley Safadão. A diferença é que um canta música romântica, o outro canta forró, ele canta música religiosa e tem o nome padre na frente. Mas o dinheiro é dinheiro. É o money, money, money. Ele disse que está a um passo de desistir. Aí disse que essa questão da polarização da política, segundo ele, essa polarização estimula o ódio virtual. Eu não entendo. O padre é de algum lado político, é? Eu não sei. Para ele falar nisso, deve ser o da esquerda, da direita, do centro, de cima, de baixo. Eu não sabia que padre tinha que ter uma alcunha de direita, de centro, de cima, de baixo. Padre é padre. Pelo menos no meu entender. Eu só acho um absurdo quando um religioso, e pode ser de qualquer religião, pode ser o católico, romano, ortodoxo, pode ser o espírita, pode ser o evangélico das diversas religiões evangélicas, quando ele vai de encontro ou contra a Bíblia. Porque se é uma religião cristã, ele não pode ir contra o que está escrito lá, porque não mudou. Né? Porque não tem nenhum imbecil, nenhum idiota, nenhum beócito que vai pegar a Bíblia, não vai ler e vai falar assim, ei, o padre está errado, o pastor está errado, está falando merda. Se você lê a Bíblia, você vê que tem um bocado de religioso falando besteira. Tá? Agora, nesse texto todo, o padre não mencionou o funcionário que foi demitido. Não mencionou. Mas alerta para as palavras nas redes que ferem,
desestabilizam e finaliza pedindo que as pessoas se protejam do que chama a mais assertiva armadilha que o diabo criou, que seria o mundo virtual. Então saia, padre. O senhor sairia? Ah, eu tenho 22 milhões de seguidores. Ah, então o senhor não vai sair, né? Do tal diabólico mundo virtual. Porque do diabólico mundo virtual, me desculpe, padre, o senhor faz parte. O senhor faz parte. E eu não tenho nada contra, também nem a favor, do padre Fábio. Nada contra. Acho as músicas dele lindas, alguns poemas bonitos, os livros dele. Tranquilo. Mas agora virou política, é? O problema é o seguinte, o negócio, não, pelo que está nas redes sociais, o que disse o gerente, não foi nem com o padre, foi com um amigo do padre. Ele tomou as dores do amigo, foi para a rede social e demitiu o rapaz. Demitiu o rapaz, pô! Inclusive o rapaz, que o nome dele é Jair, falou, olha, o padre acabou com a minha vida. Você já imaginou que é 22 milhões de seguidores dando cacetada em você? Não foi no padre, não. Foi no pobre do gerente, pô. Da Havana, que é uma franquia. O Jair José Aguiar, que foi demitido nessa polêmica com o padre Fábio de Mello, falou num vídeo sobre o caso, disse que sua vida já está de cabeça para baixo. E disse que não, eu não discuti com o padre. Não foi ele que discutiu com o padre. Ele levou na cabeça, vê? Até poucos dias atrás eu era apenas um trabalhador comum, gerente de uma cafeteria aqui de Joinville. Hoje, por conta de um vídeo que repercutiu muito nas redes sociais, a minha vida está de cabeça para baixo. No vídeo ele falou comigo, no vídeo ele disse que eu fui grosso com ele, mesmo sem ele citar o meu nome, né? Todo mundo passou a saber que era eu. Por conta disso, da repercussão toda que teve esse vídeo, a empresa, né, a empresa que eu trabalhava, eles decidiram achar o melhor entre si e me mandar embora. Não quiseram sequer ouvir a minha versão. Isso aconteceu no sábado, no domingo foi minha folga. A única coisa que eu peço para vocês é justiça. Eu quero ser respeitado. Eu quero respeito. O incrível é que ele não discutiu com o padre, ele que levou na cabeça. Por conta do preço de um doce de leite que o amigo dele queria. Foi o amigo do padre, não foi nem o padre. Só que estava um preço menor e o amigo do padre pegou a versão Diet. A versão Diet tinha um preço maior. Pela lei, o padre estava certo até. E o amigo também. Porque se está lá, né, um preço para os dois produtos na prateleira, mesmo ele pegando o Diet, que é mais caro, mas se só tem o preço mais barato, tem que vender pelo mais barato. É a lei. Tranquilo, o padre estava certo nisso. Só que é o seguinte, não foi o gerente que discutiu com o padre, velho. O cara pega 22 milhões de seguidores e joga na cabeça de um pobre coitado. O cara perde o emprego, se arrebenta, e o homem é religioso, né? É o amor, né? É o amor. Na ocasião desse incidente com o padre Fábio de Mello, na cafeteria, o padre estava acompanhado de um amigo, que é justamente esse amigo aqui, que agora todo mundo... Que danado de amigo é esse? Que foi o amigo que teve a confusão, que queria um doce de leite light, porque o cara seria personal trainer. Entendeu? É o Leandro Rodrigues, ó. Aqui, ó. Inclusive, lembra que eu mostrei o vídeo e falei, o Fortão aí, que seria amigo do padre. Aí, rapaz, começou uma confusão. Esse aqui é o amigo. Vê o tamanho do cara. Tá vendo o tamanho do cara? Dá pra jogar na tela, Will? Joga aí. É o amigo do padre. Ó, tá vendo? Leandro Rodrigues. Aí o seguinte, nas redes sociais começaram a falar do envolvimento dele em plataformas de conteúdo adulto, né? Aí ele disse não, ele respondeu que não, a atuação dele nas redes sociais é voltada só para a vida fitness, que ele seria personal. A vida fitness. Aqui é o vídeo. Esse vídeo, quem publicou esse vídeo foi o Jair.
o gerente, para demonstrar que quem teve a bronca com o tal do doce de leite foi o amigo do padre, não o padre. O padre é esse, ó. Aqui, o padre vai depois, ó. O amigo tá de rosa lá, ué. Aqui é o padre. Meu amigo, o Jair disse, fui massacrado, 22 milhões de seguidores. Eu só não entendo, e aí se você puder, você me diga. O padre disse que quer desistir, pensou em desistir. Desistir de quê? Da religião? Desistir de ser padre? Desistir das redes sociais? Desistir de fazer shows? Né? Porque quem criou a situação foi o padre. Por causa de um doce de leite do amigo, durma com uma bronca dessa. Você também pode ver aqui a postagem do Leandro Rodrigues, o amigo do Fábio de Mello, né? Ele coloca que não é aquela pessoa que faz conteúdo adulto e fala apenas que é uma pessoa que divulga a situação dele, a rotina fitness. Ele tem, aqui ó, o Leandro Rodrigues, que é esse aqui, que é o Leco _Cris, isso aqui é do Twitter, hein? Do nada eu entro aqui e estão falando de mim, aí o chororô. Nunca postei e nunca postaria algo para me expor desnecessariamente. Meu conteúdo era de academia e só. Agora estou numa outra fase da minha vida, até conteúdo de academia e demais abandonei. Abraço para vocês, aí bota o chororô. Ele, no Instagram, ele tem 32 mil seguidores. Lembrando que o padre tem 22 milhões de seguidores. E ele era a pessoa que estava com o padre lá na cafeteria, que é uma franquia, Cafeteria Havana. Durma com a bronca dessa. Curta esse vídeo aí e se inscreva no nosso canal do YouTube. Muito obrigado.